Então, eu vou começar fazendo o cadastro. Para fazer o cadastro, a gente precisa criar uma migration, né? Então, eu vou criar aqui uma migration de produtos. O comando para criar a migration é php artisan make migration. Aí precisa colocar o nome da tabela que vai ser criada. A gente sempre usa como padrão o início é table, aí depois o nome da tabela. Vou colocar aqui produtos. Vou colocar produtos testes porque eu acho que já tem uma tabela, mas seria só produtos. Aí é produtos e no final a gente sempre coloca o create. Então aqui já informou que criou a migration, né? Aí se vir aqui, ele adicionou uma nova tabela, uma nova migration. Aqui a gente precisa fazer os dados da tabela. Eu vou pegar um aqui. Deixa eu achar um. Pode ser esse. Eu vou criar um bem simples, então eu vou colocar só o nome, o ID e o nome. Data adicionado, a gente sempre adiciona, sempre coloca. Data excluída também e o status. O data adicionado a gente pode usar uma função que é o useCurrent para ele já preencher automático. O data excluído ele tem que ser no able porque ele só vai ser preenchido quando for excluído. Para o status a gente sempre usa o aprovado, o ativo e o excluído. E a gente vai colocar um valor default, que é para toda vez que cadastrar, a gente não precisa enviar. Ele já vai vir preenchido como ativo. Então, aqui eu criei uma tabela para esse do produtos, né? A tabela eu criei ao contrário. É para ser create na frente e table no final. Que daí ela vem preenchida aqui, ó, já com a própria tabela. Esse é o nome da tabela do banco de dados. Então, vou excluir esse daqui. Então, agora, depois que eu criei a migration, eu vou criar a model. O comando para criar a model é php artisan make model. Aí, a gente vai colocar o nome de produto. Vou colocar o teste de novo porque já existe lá nesse projeto. Então aqui a model ela tá sempre em app, aí models. Perdão, eu esqueci de colocar aqui a pasta. Então é models, que é o nome dessa pasta aqui, para ele criar aqui dentro, senão ele vai criar aqui fora, ó, dentro de app. Então é models e produtos. Aí agora ele criou
dentro da pasta. Vou excluir esse daqui. Então, ele criou a nossa model aqui. Eu vou copiar de novo aqui de 1. E alterar as coisas que eu preciso. Aqui vai ser o nome da tabela, que é produtos teste. Deixa eu ver se eu coloquei teste. Então, esse vai ser o nome da nossa tabela. Esse é a coluna de ID, a chave primária. Aqui vai ser as outras colunas que tem na nossa tabela. Então, nesse caso, é o nome, data adicionado, data excluído e o status. São essas 4 colunas, certo? Aí, então, agora a gente vai criar o nosso controller. Para criar o controller, como a gente vai colocar aqui no back-office, né? Então, o nosso controller, ele tem que cair dentro da pasta do back-office. Para achar a pasta do controller, é sempre em app, http, controllers. Então, a gente quer que caia aqui dentro. Então, o comando é php artisan make controller. Aí, back-office, né? Back-office. Aí, o nome do nosso controller, que vai ser o produto teste controller. Aí, ele já criou aqui. Agora, a gente vai criar uma view, na verdade, a gente primeiro vai criar uma URL, né? A gente vai criar primeiro um método para retornar a nossa view. Então, aqui é o public function e o nome do método. Para retornar a view de cadastro, então, eu vou colocar aqui cadastro, função, e abre os parênteses para a gente colocar o código. Para trazer uma view, a gente tem que colocar o return view e dentro a gente vai colocar o caminho da pasta. Esse view ele já começa aqui, né, no resources view. Então, a partir de agora, a gente tem que colocar tudo. Então, como a gente está fazendo no back-office, primeira coisa que vai vir aqui é o back-office. Depois, a gente vai criar uma pasta produto teste. E dentro dessa pasta, eu vou colocar um arquivo de cadastro. Sempre colocando ponto e vírgula no final, por conta de ser PHP, né? Então, aqui em back-office, a gente precisa criar uma pasta produto teste. Dentro do produto teste, a gente tem que criar um arquivo cadastro. Aqui é o nosso HTML. Vou colocar um texto aleatório. Então, agora, para a gente mostrar essa view no nosso navegador, a gente precisa criar uma rota. Então, a gente vem aqui na rota. Eu posso pegar qualquer uma dessas, mas vou escrever aqui que acho que é melhor. Então, aqui vou colocar produto teste. Para escrever uma rota, a gente usa esse route. Aí, a gente tem que colocar o tipo da rota. Então, para trazer a view é o get.
Aí a gente vai colocar o nome da nossa rota de produto, teste e cadastro. Cadastro. Então aqui a gente construiu uma rota pra gente colocar ela aqui no navegador. Ali ele tá dentro de um prefixo, né? Então, produto, teste, cadastro, ele tá dentro do prefixo. Ai, coloquei no lugar errado. Ele tá dentro de um prefixo back-office. Então, sempre quando eu for montar, escrever a rota no Chrome, eu vou colocar lá como se já existisse o back-office aqui. Então, a minha rota, ela sempre vai ser assim. A gente só colocou lá em cima o back-office, que é para não ter que ficar escrevendo sempre isso. Então, aqui a gente coloca o back-office. Aí, agora, viu que não acessou nada porque a gente não finalizou a construção da rota. Isso é o que a gente vai colocar no Chrome. E aqui a gente vai colocar o que essa rota vai mostrar pra gente, né? O intuito dela. Então, aqui é o controller. O nosso controller, ele tá dentro de back-office. Produto, teste, controller. Aí agora a gente vai colocar o método que vai usar desse controller. Então a gente vai usar este método. Então aqui eu tô explicando para a rota que ela vai acessar esse arquivo back-office, acessar o arquivo controller e dentro desse arquivo controller ela vai ler o método cadastro. Então, aqui agora a gente consegue acessar a rota. Aqui tá falando que o controller não existe, então a gente tem que ver qual foi o problema do erro, né? Eu escrevi, ó, com 2 O. Produto, teste, controller com 2 E não existe. Então, o computador tentou acessar dentro da pasta back-office o produto, teste, controller com 2 E. Ele chegou aqui dentro, leu todos os arquivos e não encontrou um arquivo que está escrito exatamente igual, tem uma letra a mais, então ele não encontrou. Aí vamos lá, deu erro novamente, né? A gente tem que ver qual é o problema, qual a diferença que tá aqui e no outro não tá. Então aqui eu posso vir aqui e colar aqui. Certo, o back-office escrito certo. Aqui, ó, eu escrevi com a barra errada, né? Tem que ser com essa barra, ao contrário. Então, aqui vamos ver. Ah, aqui tem uma trava, né, nesse projeto. Deixa eu ver se... Esse projeto, ele tá com uma trava, então toda vez que eu tento acessar uma rota, ele vai para essa trava. Como eu não sei tirar a trava, eu vou tirar a rota da autorização aqui de login. Não sei qual o caminho da trava. Então, eu vou colocar ela aqui fora, que qualquer pessoa pode acessar. Eu não preciso estar logado. Quando eu tô fora dessa... Aqui, ó. Quando eu tô fora disso daqui, ó, que é a autorização de back-office,
qualquer pessoa pode entrar, então é como um site normal. Então, agora eu consigo acessar aqui, também tá fora do prefixo. Então, ó, o prefixo tá aqui, se eu fechar aqui, ó, ele tá fora do prefixo. Então, significa que a rota agora, a partir desse momento, ela é isto daqui. Não tem mais o back-office, então eu tenho que tirar aqui. Agora a gente conseguiu acessar o nosso controller, mas ele deu erro lá na view que tá retornando. Então, ó, eu escrevi back-office, produto teste com E, sem o E. E provavelmente no arquivo eu escrevi com E. Então, aqui no controller, ó, tá produto teste, sem o E. O computador veio aqui em resource, view, back-office, produto teste e não encontrou. Ele não encontrou o que eu escrevi aqui. Ele nunca vai pegar algo que é parecido com o que a gente quer. Ele vai pegar exatamente o que a gente escrever. Então, como estava sem o E, ele não encontrou esse arquivo. Aí, agora, ele já apareceu aqui a mensagem que a gente deixou lá no arquivo. Então, aqui no cadastro, eu vou colocar um input, né? Vou colocar um HTML. Aqui a gente tem, ó, como aqui tem um template, ele tem isso daqui que já é do próprio template. Então, a gente sempre copia essa parte. E aqui, o finalzinho. Então, a gente sempre copia essa parte pra gente começar pra gente começar o nosso HTML com o template já fixado aqui. Vamos ver se ele vai recarregar por conta do... ele já recarrega, tá vendo? Toda essa parte aqui, ela tá sendo estendida por esse componente aqui. Então, agora a gente vai começar o nosso código a partir daqui. Então, eu vou colocar aqui uma div. Aí, vou colocar uma label. Não vou fazer nada de indentação, formatação, mas vou colocar aqui uma label, que vai ser o nome do nosso produto. E o input, que é pra gente escrever o valor. Então, aqui, a gente precisa dar um name pra ele, que é o nome. No caso, o nome, né? Porque aqui é o nome do produto. Então, aqui a gente já tem um input. Vou colocar só uma classe aqui, pra ficar melhorzinho. Pronto, então a gente tem o nome aqui do nosso input. Então, agora a gente precisa fazer com que... a gente precisa colocar um botão também, né? Então, vou colocar aqui um botão. Vou colocar uma classe para dar uma formatada. Cadastrar. Esse botão, ele precisa ter um tipo. Como ele é pro form, ele precisa de um tipo, que é do tipo submit. Então, aqui agora tem um botão, né? E o input. Então, aqui a gente vai cadastrar o primeiro produto. Para que a gente consiga enviar esse produto para o nosso banco de dados, eu vou abrir aqui. Então, aqui é nosso banco de dados. A tabela que a gente criou, ela veio para cá. Ah, tá. Eu não rodei ainda a migration. Então, aqui é o nosso banco de dados. E a migration, ela é para se comunicar com o banco de dados. Então, eu preciso rodar um comando para que ele crie
a tabela lá no banco de dados, que é PHP Artisan Migrate. Aí aqui ele já falou que executou uma tabela que não foi criada ainda. A gente atualiza aqui o nosso MySQL. E o produto teste tá aqui. Então, a gente criou já a coluna, mas não temos nenhum dado nessa... Criamos uma tabela, mas não temos nenhum dado nela ainda. Então, para a gente conseguir enviar, fazer com que o MySQL entenda que ele precisa receber esse valor, a gente precisa chamar outra rota. Para isso, a gente tem que colocar um form. Esse form é ele que aponta a rota que vai executar os comandos. Então, aqui eu vou colocar uma rota, que é o produto teste, aí cadastrar. Essa rota, ela é do tipo post, para que esses dados aqui cheguem lá. Então, ela é do tipo post. Então, agora eu vou no nossa rota, aqui na web. Esse aqui que eu criei, eu vou duplicar ela, trocar o nome, né, que agora é produto teste cadastrar. Cadastrar. Lá no mesmo controller que a gente criou a página, o método para trazer a view, a gente vai criar um método para inserir os dados. Então, é o mesmo controller que está no back-office, produto teste controller, que é aqui, né? Back-office, produto teste controller. Agora, a gente vai criar um novo método, que é salvar. Então, a gente... Salvar. Então, a gente vai... eu posso colocar aqui também como cadastrar. Cadastrar. A gente vai vir aqui no nosso controller. Esse método aqui, ele só é chamado quando você utiliza essa rota. Então, a gente precisa agora que tenha outro método para quando executar outra rota, acontecer o que a gente precisa que aconteça. Então, aqui a gente vai trocar o método cadastrar, que é aquele nosso método que a gente criou. Ah, um detalhe que eu esqueci de alterar aqui, como eu dupliquei, né, eu preciso trocar que essa rota agora ela é post, não é mais get, para trazer os dados do formulário. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se chegou os dados do formulário. Para a gente conseguir usar o formulário, a gente precisa usar esse request. Aí, aqui a gente vai testar e ver se chegaram os dados. Então, para a gente testar, ver se chegou os dados, a gente precisa colocar o request para ver os dados do formulário, a gente tem que colocar o all. Então, a gente vai recarregar aqui, que foi alterado lá. Aí. Aqui, então, vamos colocar o produto 1 e enviar para o nosso formulário. Deixa eu ver se... vocês viram que deu erro, né? Ó, eu clico, não acontece nada. Porque o meu form não tá englobando o botão. E as coisas que acontecem pro form é tudo que tá dentro dele. Então, se o botão estiver fora, o input estiver fora, não vai acontecer o que a gente precisa. Então, vou recarregar a página de novo. E agora, vamos colocar aqui o produto 1 e clicar no cadastro. Ele chamou a rota produto teste cadastrar. Deu rota não encontrada. Então, a gente vai lá ver agora no root. Ler aqui, ó, produto teste cadastrar. Vamos lá. Aqui. Produto teste. E aqui eu escrevi errado, ó. Cadastrar.
Então, agora a rota existe. Vamos ver se preciso voltar. Agora, ele tá dando 419. Se a gente procurar aqui no Google, o erro 419, ó, no Stack Overflow, ele já vai mostrar aqui pra gente que o problema dele foi que a gente não colocou o CSRF, o formulário precisa, é o token, né? Então, agora vamos aqui no cadastro. Embaixo do form a gente coloca esse CSRF. Agora a gente precisa voltar aqui, recarregar a página, para atualizar. Como a gente mexeu no HTML, a gente precisa atualizar. Eu acho que aqui deu um erro por conta da forma que a gente escreveu, né? Deixa eu ver na consulta. Vamos trocar para esse aqui, ó. Aí vamos ver se esse dá certo. Nosso input não tá funcionando. Aqui foi, ó, o botão tá funcionando, o token tá funcionando. Nosso input que tá com problema. Vou colocar ele dentro de uma div para ver se seria isso. Não consigo nem inspecionar o elemento ali. Vamos ver aqui. Meus erros. Gente, nosso input ele tá com algum problema. Mas tá funcionando. Ó. Então aqui, vamos colocar o produto 1. Aí, aqui já chegou, ó, no nosso nome. Como a gente colocou aqui na classe nome, aqui ele chegou como uma propriedade chamada nome. É um array, né? Então, é um index, nome. E o valor foi o valor que a gente digitou. Se eu trocar aqui para produto, a gente vai voltar aqui, tem que atualizar o HTML. Opa. Produto 1. Ele chegou aqui como produto. E aqui, produto 1. Aqui, agora, a gente precisa fazer o nosso método de adicionar. Então, aqui, a gente tem que colocar a validação. Eu vou fazer o método direto, só o de cadastro, sem a validação. Eu acho que vai ser mais rápido. Então, aqui a gente precisa fazer o método de inserir no banco de dados. Então, a primeira coisa, a gente precisa chamar a nossa model, que é a produto teste. Se eu não me engano, deixa eu ver. Vamos fechar aqui, ó. Tá aqui em cima, mas ela fica aqui, né? Controller models. Daí aqui, produto teste. Então, a gente vai chamar essa model. A gente precisa importar. Aqui em cima são tudo que tá importado nesse arquivo. A gente precisa importar a nossa model. Pra gente importar, a gente vai usar o caminho que a model está. Então, ela tá
em app, né, que é aqui a primeira arquivo, primeira pasta. Aí aqui, barra ao contrário, a gente vai chamar HTTP, então é HTTP, barra ao contrário. Agora a gente vai chamar, perdão, app, depois models, né, app, models, e o nome da nossa model. Então, aqui a gente já importou a nossa model. Outra maneira de saber o import dele é vindo aqui e pegar o namespace na própria model. Tá vendo que ele é a mesma coisa, ó, o namespace dele é app models, aí é o nome dele, da classe dele. Então, agora a gente chamou a nossa model, instanciou ela aqui, e vamos chamar um método que tenha dentro dela, então vai ser o add. A gente vai criar esse método ainda. E pra gente conseguir pegar as coisas que a gente testou, que chegou, veio do request, então a gente precisa enviar para esse método o request. Então, agora aqui a gente vai criar um método, que é o public function, e o nome do método. Então, o método que a gente vai usar é o add. Então, o add, ele é um método, né? Esse método vai receber, né, o request que a gente está enviando lá do controller para conseguir ter acesso aos dados aqui. Então, agora, a gente vai fazer o teste, ver se chegou os dados que a gente precisa. Então, a primeira coisa é testar os dados. Então, aqui, ó, coloquei dentro do DD, aqui eu já tirei. Então, eu tô aqui nesse método. Vou carregar de novo a página. E ele deu já um erro, ó. Deixa eu ver se coloquei o aqui. Nossa, eu não lembro muito bem o PHP, mas então acho que eu tenho que criar instanciar ele aqui em cima. Então, aqui eu tenho que criar uma variável, que é o produto, que vai receber uma model. Aí, aqui eu consigo usar o método. Então, vou pegar model e usar o método. Ponto e vírgula aqui. Então, aqui agora eu tô lá no método, ó, o DD chegou o produto que eu queria. Agora, aqui no método, eu vou usar a função para criação. Então, aqui o dis é para pegar a própria model. A própria model é assim, né? Aqui é uma model. Se eu der o DD aqui, ela vai me retornar uma model, uma tabela produto teste, migration. Então, aqui, ó, app model produto teste. E ela não tem valor nenhum, não tem nada guardado, é só a tabela vazia. Então, o dis, na verdade, ele é isso aqui. É o que eu tô enviando aqui. Se eu pegasse um produto, vamos supor, fazer uma consulta aqui, produto find 1. Então, quer dizer que eu tô pegando o produto 1. Essa model, esse produto aqui, o dis, ele seria o produto 1 do banco de dados, e não apenas a model vazia, ele seria o produto 1 que estaria aqui, do ID1. Então, aqui a gente tem uma model vazia, e a model ela tem várias funções. Então, uma das funções que existe para ela é o create.
pra gente criar. O create, ele pode ser feito de duas maneiras. Como a gente tem o name do arquivo é produto, a gente precisa enviar cada coluna, essas são as colunas, né? Cada coluna que é obrigatória. Então, aqui eu sou obrigada a enviar o nome. Aí, onde tem o nome? No request, produto, certo? Então, aqui eu vou enviar isso. E pra gente testar, se a gente pegou, a gente vem aqui em cima e coloca no DD. Recarrega a página e vê se trouxe o dado que queria. Aí, vamos supor aqui que seja outro nome, né? Vamos colocar aqui o... Outra coisa, né? Eu quero pegar outro campo. Quero pegar o token. Então, eu viria aqui. Aí, eu venho aqui no lugar do all. Opa, peraí, copiei errado. Vou deixar aqui. Vamos lá, coloco aqui, tiro esse. Então, eu peguei o token. Então, eu posso pegar o produto e posso pegar o token, certo? Agora, vamos dizer que eu preciso da data adicionada, né? Eu preciso aqui da data adicionada para cadastrar. Não tem como eu vir aqui do request e escrever data adicionada. Aí, se eu fizer isso aqui, vai dar nulo. Por quê? Não existe o data adicionado aqui. Então, eu vou comentar esse. Vai executar esse daqui de baixo. Então, não existe a propriedade data adicionada aqui. Eu só consigo pegar uma propriedade do request que esteja aqui para conseguir usar. Então, é só o que já vem. Se tiver algum outro dado que precise de uma informação, por exemplo, data adicionado, eu preciso enviar o data adicionado. Então, eu vou colocar aqui o data adicionado e enviar de outra maneira. Vamos supor, o data adicionado, ele precisa de um date. No PHP existe uma função para você pegar a data atual, que é mês e dia. Assim, ele traz a data atual. Se eu colocar isso daqui para testar, eu sempre tenho que testar tudo para ver se chegou exatamente o que eu esperava que chegasse. Então, aqui eu coloquei